Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus a todos. Louvado seja o nome do Deus Santo e Poderoso. Que Deus possa nos guardar, nos proteger nesse dia. Ele já nos preparou. Ele já fez as maravilhas dele e continua fazendo para que o nome dele seja glorificado e exaltado. Dou graças a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor tem me dado para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E a palavra de Deus, ela vem nos orientar, ela vem nos trazer ensinamento para que nós possamos viver num mundo muitas das vezes atribulado, muitas das vezes sendo perseguido pelo inimigo, mas nós cremos que aquele que vive e obedece a palavra de Deus não vive em tribulação, mas vive em paz. A palavra de Deus fala: no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunhar, para que testificasse a luz, para que todos crescem por ele. Não era a luz, não era ele a luz, mas veio para testificar a luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Essa é a palavra do Senhor Jesus. A palavra de Deus é essa, que antes era o Verbo se fez carne. Deus é Espírito. Ninguém nunca viu Deus, porque Ele é Espírito. Mas Ele saiu do seu trono, da sua glória, e Ele se fez homem e veio a este mundo para resgatar o povo perdido. O João testificava sobre o Verbo, que era Deus, que era a luz, e a luz veio ao mundo, que é Jesus Cristo. A luz é Jesus, para resgatar as trevas, porque o homem vivia em trevas, o homem vivia condenado a ser julgado e ser lançado no inferno. E em Salmos 119, 105 diz assim: lâmpada
para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. A luz veio. Ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, que é essa que estou pregando aqui. Que é a palavra de Jesus Cristo, que é pura e verdadeira. Onde que eu e você temos que crer. Onde que eu e você temos que obedecer a palavra. Não tem outra escolha para você. Não tem outra escolha a não obedecer a palavra de Jesus Cristo. A palavra que foi escrita por homens escolhidos e usados pelo Espírito Santo para escrever, para testificar, tanto no passado como nos dias de hoje. Essa palavra nunca envelhece. Ela permanece até o dia que Jesus voltar a esse mundo e resgatar uma igreja. A igreja pura, limpa e santificada. Uma igreja onde habita o Espírito Santo. E a igreja que eu digo, somos nós, o templo do Espírito Santo. Nós, que é a habitação do Espírito Santo. Desde que nós decidimos obedecer a palavra ao Senhor nosso Deus, para que Ele faça morada dentro de nós. O templo somos nós. Casa e santuário de Deus, do Espírito Santo. Muita gente não sabe disso, que nós somos o templo do Espírito Santo. Muitos vivem destruindo a casa de Deus, a morada do Espírito Santo. Destruindo de que forma? Vivendo as vaidades desse mundo, vivendo as coisas mundanas, destruindo o templo através das suas escolhas que o diabo oferece, os pratos saborosos que o diabo oferece para esse mundo. E muitos ainda não acordaram para a realidade. Jesus Cristo está voltando. O povo vive dormindo na enganação e na mentira. Muitas das vezes o homem mente. Pega a Bíblia, que é a palavra de Deus, distorce a palavra de Deus, para se dar bem, para viver uma vida de uma forma que eles querem viver, não se importando com a alma das pessoas, não se importando com a salvação de ninguém, mas eles mesmos se preocupam com a sua avareza, a sua ganância. Muitas das vezes diz que é homem de Deus, mas é filho do diabo. É filho do diabo porque diz que ama, mas não ama nada. Não ama ninguém. Quem realmente ama, que nós possamos confiar, é Jesus Cristo, esse que entregou a sua vida em resgate de mim e de você. Porque homens, na verdade, falam o que a boca quer. Abre a boca, fala o que quer. É fácil abrir a boca e falar o que quer. Mas viver e fazer, que é o problema. Quando a palavra de Deus fala, no princípio era o Verbo estava com Deus, estava falando que Deus é Espírito, mas Ele se fez homem, nascido de uma mulher, uma serva,
que Maria não é santa, Maria é uma mulher pecadora, Maria foi apenas um instrumento que Deus usou para a vida de Jesus, porque Jesus já existia antes de qualquer coisa, Jesus já existia antes de tudo neste mundo. O próprio Deus, Ele se fez homem. Antes de qualquer ser humano, antes de qualquer coisa que existisse neste mundo, já existia Deus. Maria foi apenas um instrumento de Deus para que Jesus viesse ao mundo, para a salvação da humanidade. A Bíblia é bem clara. Ele estava no princípio com Deus, que é Jesus, o Espírito Santo, da Trindade. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem Deus, não existiria nada, nem ser humano nenhum. Mas Deus resolveu fazer a natureza, os animais, as plantas, os rios, os mares, os peixes. E por último Ele criou o homem. O homem, a sua imagem, a sua semelhança, para ser o representante dele, para cuidar das coisas dele aqui nesse mundo. Essa é a vontade do Criador, do próprio Deus, para que o homem viesse a esse mundo para ser representante dele na face da terra. Mas nós vemos que a vontade de Deus, o homem se desfez tudo. Porque no princípio da criação, o primeiro casal já desobedeceu a Deus. Pois fez Adão e depois a Eva, para que cuidasse do paraíso. Ele fez o paraíso. Ali existiam os animais, as plantas, mas Deus falou para que eles não tocassem numa árvore e nem no fruto que era proibido, a árvore da vida. Mas por desobediência, o diabo tentou aquela mulher, a Eva, esposa de Adão. O diabo seduziu ela, o diabo enganou. É que o diabo está fazendo nos últimos dias, cada vez mais, enganando o homem, dizendo que ele pode tudo. Mas se você for um filho de Deus, você não pode. A palavra de Deus fala: quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus, não quer ouvir, foge da palavra, porque a palavra repreende, a palavra exorta, a palavra, ela vem para nos corrigir. Mas o homem, por causa da sua desobediência, não querendo viver a verdade, que é a palavra de Deus, continua desobedecendo. O homem continua desobedecendo a palavra. Eva, ela viu que o fruto era bonito. Eva viu que o fruto era saudável. Ela viu que o fruto era saboroso e chamava a atenção dela. É isso que o diabo faz na vida dos desobedientes. No tempo que nós estamos vivendo,
O diabo faz isso, cega o entendimento, tampa a visão da verdade, para que o ser humano não vive a verdade, mas vive no engano do diabo, do Satanás, porque não quer ouvir e obedecer. Eva viu que o fruto era bonito e saudável, chamou a atenção, encheu os olhos dela de maravilha. É isso que o diabo faz na vida de muitos. Através da traição, através da prostituição, através da cachaça, através de futebol, músicas mundanas, mulheres que expõem seus corpos para chamar a atenção dos escarnecedores. Tudo isso é o que o diabo faz na vida de muitos. E toda desobediência traz consequências. Toda desobediência afasta o homem e a mulher da presença de Deus. Onde que o Espírito Santo seria, nosso corpo seria a habitação do Espírito Santo, se torna um templo de imundície. Por quê? Por causa das suas escolhas, dos seus desejos carnais. Se Deus, Ele criou uma nação para ser representante dele, mas não quiseram viver de acordo com as suas escolhas e práticas. E Deus disse para seguir e adorar somente Ele, mas fizeram tudo ao contrário. Nação desobediente que continua até hoje. Em Jeremias, quero ler a palavra aqui para você. O profeta Jeremias, o homem de Deus, escolhido por Deus, para trazer um recado para a nação perdida e pecaminosa. É o que Deus está fazendo nos últimos dias, alertando essa nação perdida e pecaminosa, desobediente da palavra. Deus sempre usou homens para poder trazer a palavra, o Evangelho de Jesus Cristo, a verdade. E Ele sempre vai trazer. E não tem quem impeça o homem, o profeta que Deus escolhe. Ninguém. E aí daquele que fizer alguma coisa. Faz 3 anos que eu estou na rua pregando, que o Espírito Santo um dia falou para mim, eu orando, o Espírito Santo disse para mim: levanta e vai fazer a obra. Sai de dentro de 4 paredes, sempre as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, muitas das vezes enganando, mentindo. Sai, vai falar a verdade, porque se você falar a verdade dentro de 4 paredes, você é desprezado. Se falar a verdade, não querem ouvir. É uma nação da mesma de antigamente, que não quiseram ouvir a palavra de Deus. E continua. Vieram os profetas, mataram todos os profetas. Vieram os apóstolos, mataram os discípulos, mataram até Jesus Cristo. Porque não gostam da verdade, não gostam e falam a verdade para se corrigir e se consertar. E nós que temos um chamado
Não importa o que faça com a nossa carne, mas o que importa é o Espírito Santo, que um dia vai morar com Deus. Mas como está você? O que você está fazendo para que o Espírito Santo, tua alma, possa estar um dia com Deus? Mataram os profetas, mataram Jesus. E hoje não é diferente. Muitos lugares por aí não podem mais pregar a palavra, porque matam. Matam os profetas, matam os missionários. Mas não importa. Mas o mundo continua vivendo. O mundo continua vivendo tudo aquilo que desagrada a Deus. Tudo aquilo que desagrada a Deus continua fazendo. Tudo que não presta, que esse mundo oferece. Tudo. E a palavra de Deus, ela continua sendo pregada até que Ele volte. E quando Deus me chamou para pregar o Evangelho nas ruas, muitas batalhas a gente passa, muitas afrontas, perseguição. E o Espírito Santo um dia falou para mim, que faz uma curva para mim. Mas a palavra de Deus fala, mesmo irão do teu lado e 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir, porque eu confio na palavra. E aquele que faz macumba contra o servo de Deus, a macumba vem do próprio macumbeiro. Se não vier para ele, vem para a sua geração, para o seu filho. A macumba vem para a tua mãe, para o teu pai. Pode continuar fazendo macumba, porque eu confio no meu Deus, que me guarda e me protege, e que tuas mãos santas e poderosas estão sobre mim. Nada me atinge, porque eu sei quem eu sirvo, e me guarda. Assim foram feitos com os profetas. E o profeta Jeremias, o homem escolhido de Deus, vinha para pregar e anunciar aquela nação perdida, pecaminosa, desobediente, que não quer saber da verdade. Não estão nem aí com a verdade. Não estão nem aí. Faz de conta que não. Não, aquilo ali é mais uma coisa, é aquilo ali. Ai de você. Ai de você naquele dia. Se você não se consertar a sua vida e teus caminhos. Ai de você no dia do juízo de Deus. Quero ver que você vai querer falar. Porque nem vai falar, a tua sentença já foi dada. A tua sentença já foi dada. Se você não se corrigir, a sua vida, do que você está fazendo, eu não sei da tua vida, nem quero saber. Mas Deus está sabendo. Deus está sabendo, porque Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Mas os profetas sempre anunciaram para que o povo se arrependa e vivem na verdade. E muitas coisas são oferecidas nesse mundo para o povo distrair da presença de Deus, para viver coisas mundanas. Festas para lá, festa para cá, festa junina para lá, festa para cá. O diabo distraindo o povo para não obedecer, não ouvir a palavra de Deus e não seguir os caminhos de Deus. Festas mundanas, diabólicas, para tirar o povo da presença de Deus. Mas acorda!
Acorda, porque Jesus Cristo está voltando e você vai estar em festa. Se Jesus voltar, se não te encontrar na festa, você vai para o inferno. Jesus disse que ele voltaria a qualquer momento, não avisaria ninguém. Não sabe se é de dia, se é de noite, mas a certeza é que ele vai voltar. Ai dele pegar você num forró, ai de pegar você numa festa junina, ai de pegar você num campo de futebol, dançando pagode. A vida dele, ele vai levar aquele que vive em santidade, vai pegar um monte de surpresa, de festas mundanas, festas que o diabo põe nesse mundo para tirar o povo da presença dele. Essa é a verdade. Não importa se você quer ouvir ou não, mas é que o Espírito Santo diz para me falar, para que você acorda e se corrija, porque Jesus Cristo está voltando e você não está distraído com coisas mundanas. Depois você quer saber de notícias, depois quer saber de coisas mundanas, festas. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra. Jesus Cristo está dizendo na sua palavra, para que você não se envolva com coisas do mundo. Jesus Cristo está sempre alertando: vem a mim, vós que estáis cansado e oprimido. Não é festa, não é forró, nessas festas mundanas que vai te aliviar da maldição. Só que nos liberte Jesus Cristo, que é o único suficiente Salvador das nossas vidas. Só Ele. Jeremias, capítulo 31, versículo 1 em diante. A palavra de Deus diz assim: naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor: o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. É Israel mesmo, quando eu o fiz descansar. Há muito que o Senhor me apareceu, dizendo, Deus falou para Jeremias, dizendo: com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificado, ó Virgem de Israel. São recados que Deus estava trazendo para aquele povo. Uma nação que Ele tirou da terra do Egito, 400 anos. Esse povo, por causa da desobediência, viveu ali no Egito, sendo escravizado, maltratado, porque havia se esquecido de Deus, através das suas práticas pecaminosas. Vivia na prostituição, vivia na idolatria, na imundícia. E Deus se afastou desse povo. Deus não queria mais falar com esse povo. 400 anos eles ficaram ali na escravidão.
Mas quando eles viram que não tinha mais solução, eles conheciam o Deus de Israel, eles clamaram socorro por Deus. Deus tirou da terra do Egito e colocou eles no deserto, levando para a terra prometida. É assim que Deus quer para mim, para a tua vida. É de tirar desse mundo maldito, esse mundo que vive no pecado. Que a palavra de Deus fala que esse mundo jaz do maligno. Quem toma conta desse mundo é o diabo. É o diabo que está aqui, tomando conta desse mundo. E o povo está preferindo seguir esse mundo, os desejos, a vontade desse mundo, fazendo a vontade do diabo, assim como fez com Eva. Que Deus expulsou aquele casal do jardim do Éden. Deus expulsou e colocou na entrada do jardim 2 anjos para que eles não entrassem. Mas Deus sempre quis resgatar o homem. O verbo que se fez carne veio ao mundo. E a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho, unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas viva a vida eterna. Essa é a vontade de Deus, que todos tenham vida eterna. Mas nem todos querem ser salvos. Nem todos querem servir a Jesus Cristo. Nem todos querem se arrepender dos seus pecados, das suas maldades, das suas imundícias para seguir Jesus. Porque o mundo está oferecendo tudo que o povo quer. Essas festas, diabo, tirando, cegando o povo da verdade para se envolver com porcaria. E passam aí, ó. Tem festa para lá, tem festa para cá. O povo se enfiar nessas festas do diabo e sair da presença de Deus. Se Deus amou o mundo, não foi para você estar nessa mundiça que você está. Se Deus amou o mundo para te salvar, Ele não vai salvar o desobediente. Só vai salvar aqueles que obedecem a Ele e sua palavra. E não adianta você querer arrumar jeitinho, não. Porque o que tem de se vergonha por aí, que distorce a palavra de Deus, arrumando jeitinho para poder se dar bem, está cheio. Só Jesus salva. Tem muitos aí arrumando deuses. É deuses para lá, deuses para cá, achando que vai te salvar. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro além de mim. Não há outro. Mas a nação de Israel estava cheia de deuses. Conheceram no Egito aqueles deuses, aqueles diabos do Egito, deuses de tudo que eles tinham, Deus para tudo resolver a sua vida. Era assim que naquela nação de Israel fazia. Era dessa forma que a nação de Israel estava vivendo, escolhendo os seus desejos, as suas práticas. Mas alguns veio o mundo, Jesus Cristo, e rejeitaram Jesus e continua rejeitando. Continua rejeitando. Quando o profeta Jeremias diz para aquela nação: que o Senhor era seu Deus, quando as coisas apertavam para eles, eles voltavam. Mas quando eles estavam numa boa, viravam as costas para Deus.
É assim que essa nação faz. Quando o problema vem para a tua vida, corre. Ai, Deus vai me salvar. Ai, Deus vai me curar. Mas quando Sara está aí na perdição, na prostituição, nos forró, nas festas mundanas, sarou agora eu vou fazer o que eu quero. Mas se é obediente à palavra, não obedece. Não conhece nem Bíblia. Não conhece Bíblia. Conhece o que o homem fala muitas vezes para te enganar. O que o homem fala. Ai de você. Ai de você, desobediente. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo sempre quis salvar aquela nação. Jesus Cristo sempre quis salvar a humanidade, mas as pessoas não querem ser salvas. Porque não querem a luz. Preferem as trevas. O povo não quer a luz. Quer servir as trevas. A luz é o mundo. Rejeitaram e continuam rejeitando a luz. Mas vai chegar um dia que ninguém vai poder falar mais de Jesus para você. Quando ele voltar para buscar a sua igreja. A sua igreja, eu não estou falando de paredes. Eu estou falando aqueles que vivem em santidade, que vivem separados desse mundo, vivem separados das práticas mundanas, oferecidas pelo inimigo de Deus. A igreja de Jesus Cristo não é essa que diz que serve Deus hoje, mas daqui a pouco vai servir o diabo. Diz que serve Deus hoje, mas à noite vai fazer tudo que não presta. Programando, a sua mente já está focada no mais tarde. Essa igreja não vai estar com Jesus. Esse tipo de gente não vai estar com Jesus. A igreja que vai estar com Jesus é aquela lavada, remida com seu sangue, que considera Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus vai buscar esse povo. Jesus não vai vir buscar esses que desrespeitam a palavra e não obedecem a palavra. Quando Jesus Cristo, ele disse que ia para o Pai, que ia preparar a morada. Quando ele disse que ele ia preparar a morada, ele estava preparando a morada, não foi para levar os imundos, não. A morada de Jesus Cristo não é para imundícia. Não é para os pecadores que não querem se arrepender, mas para os pecadores que se arrependem e vivem a verdade. E vive a palavra de Jesus Cristo. A luz é o mundo. E rejeitar a luz e continuar rejeitando. Em João 3,
19 até o 21. A palavra de Deus fala: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus veio ao mundo, a luz veio ao mundo. Na época rejeitaram Jesus. Os próprios religiosos desprezaram Jesus. Os próprios religiosos mataram Jesus. Eram os homens religiosos da época que mandaram crucificar Jesus porque não queria a verdade. E é isso que a religião faz. Continua matando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que religião é a causa de grande lucro. Muitas das vezes levanta a parede e ali diz que a ordem de Deus não é para pedir dinheiro. Aí é para Deus. Mentira. Muitas das vezes os pobres necessitados estão sendo abandonados por esses homens, diz que é de Deus. Só querem dinheiro. E a Bíblia fala que são os avarentos, gananciosos, lobos, destruidores, falsos profetas, falsos mestres, que tiram a lã da ovelha e matam. Tudo filho do diabo. E a luz veio ao mundo, mas não quiseram a luz e mataram a luz que era Jesus. Mas ele ressuscitou no terceiro dia. A religião, os religiosos mataram Jesus. E a Bíblia fala: o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus. Para todo aquele que nele crê. O Evangelho de Jesus Cristo não é religião. Tanto é que eu não prego religião nenhuma. Eu não estou aqui para pregar placa de igreja. Eu estou aqui para falar de Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador da minha e da tua vida. Sem Ele, nada podeis fazer. Ele disse na sua palavra, em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O próprio Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer o que mais? Se a própria Bíblia, a própria palavra está dizendo, você vai querer distorcer o quê? Vai inventar desculpa no quê? Se Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou você não lê a Escritura, ou que lê e te engana. E te falam que ali, uma estátua de barro, de gesso, de madeira, de sei lá do que, vai te dar salvação. Aonde? Aonde? Se a própria palavra está dizendo que Jesus Cristo, que Ele diz, eu sou o caminho. O caminho para quê? Para levar a Deus, a salvação. O caminho para quê? Para te dar vida eterna. Porque todos vão morrer. Eu vou morrer, você vai morrer.
E depois que você morrer, você sabe para onde vai? Hein? Você sabe para onde você vai depois da sua morte? Quem é que você está escolhendo para seguir, para te levar a Deus? É o próprio Jesus Cristo que morreu e ressuscitou e hoje continua vivo? Ou você está servindo um Deus morto que não faz nada por ninguém? Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não adianta meio. Não adianta outros caminhos. Existem dois caminhos. Ou é céu ou é inferno. Dois caminhos. A porta larga e a porta estreita. A porta larga é esse montão aí, ó, perdido. O povo fazendo o que quer. Servindo quem ele quer. Adorando quem ele quer. Prostrando diante daquilo que ele quer. Mas nós temos que se prostrar somente diante do Deus Todo-Poderoso. Somente do Criador. É esse que nós devemos adorar, é esse que nós devemos prostrar diante dele. Porque a Bíblia diz que ele não aceita trocar sua adoração por outro. Porque somente ele é digno de louvor, de exaltação, de ser adorado e glorificado. Porque Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo está vivo. Ele morreu e ressuscitou. Ele não está mais pregado numa cruz. Jesus não está mais morto pregado. A morte não conteve Jesus. A morte não conteve Jesus. E ele morreu pela minha causa e pela tua. Ninguém mais morreu pela tua causa. Nós estávamos condenados a ser lançados no inferno, mas pela morte de Jesus Cristo, que ele mesmo escolheu ser morto para nos salvar. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Quem derramou seu sangue foi Jesus. Não foi Maria, não foi Aparecida, não foi João, não foi Pedro. Não foi esse, não foi aquele, foi Jesus. Jesus que derramou seu sangue. Ele que morreu por nossas causas. E quem é que vai morrer por você? Quem é que vai morrer por você? Pede para o seu pastor, você vai morrer por você. Pede para o bispo, você vai morrer por você. Pede para o Papa, pede para o padre, pede para eles, vocês vão morrer. E muitos ficam seguindo homens e virando as costas para Jesus, que está vivo. Jesus Cristo diz, Hebreus 13:8, eu sou o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje e o mesmo Deus para todo sempre. Ele sempre foi e será único e verdadeiro Deus. O resto é resto. O resto não presta. O resto vai tudo se acabar. Vai ser tudo destruído. Isso aqui que você dá tanto valor, vai ser destruído. E você, se você não aceitar Jesus como teu único suficiente Salvador, você vai ser destruído para sempre. Todos vão morrer.
Mas no grande dia do Senhor, quando Ele voltar, Ele vai levar os seus. A Bíblia diz, primeiro vão ser aqueles que morreram em Cristo, que obedeceu a palavra, as Escrituras sem distorção de homens, que distorce a palavra de Deus. Aqueles que morreram em Cristo Jesus, os mortos vão ser ressuscitados e vai subir com Cristo. E os vivos que vivem em Cristo Jesus, os vivos que abandonam esse mundo, aqueles que largam da prostituição, da imundícia, de tudo desse mundo e vivem para Jesus, vivem em santidade, primeiros mortos vão subir, vão ressuscitar. E no piscar de olhos, a Bíblia fala que os vivos vão ser transformados, vai ser seu corpo glorificado e vai subir com Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é essa. A igreja de Jesus Cristo não é quatro paredes. A igreja de Jesus Cristo estão salvos e vai estar com Ele. O templo de Jesus Cristo somos nós. O templo, a habitação de Deus. Desde que você escolha ser habitado por Deus. Porque nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Ele é templo de um Espírito. O nosso corpo é templo de um Espírito. Se você vive de acordo com a vontade de Deus, se você vive fazendo a vontade de Deus, se você vive em santidade, se você abandona as coisas desse mundo, se você abandona o pecado, se você abandona tudo que não presta, você é a habitação do Espírito Santo. Mas se você desobedece as Escrituras, se você desobedece a Deus, desobedece a Jesus Cristo e sua palavra, o teu corpo não vai ser a habitação do Espírito Santo. É a habitação do Espírito do diabo. Porque o Espírito Santo de Deus não habita em imundícia. Templo sujo. O Espírito Santo de Deus não habita em templo sujo. Deus é puro. Deus é pureza. Não é imundícia. Por isso se conserta. Reveja os conceitos. Reveja o que você está fazendo. Para quando Jesus voltar, não te pegue de surpresa. Se conserve enquanto você está vivo. Depois que você morrer, já era. A Bíblia diz, em Hebreus 9:27, a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem a morrer somente uma só vez. Em Hebreus 9:27, está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo de Deus. Escutou? Você não tem mais de socorrer nada. Está na Bíblia. Lê lá. Não adianta querer inventar outros versos, outros versículos para tirar, distorcer. Não adianta. Está ordenado o homem morrer somente uma vez. Depois disso segue-se o juízo. Quem já morreu continua sepultado, mas sua alma está em algum lugar. Ou está no descanso do seio de Abraão, ou está
no lago de fogo e enxofre. Já foi direto para ser condenado. Quem morreu em Cristo está descansando para aquele grande dia. Aquele grande dia do Senhor Jesus. Que Ele vai vir buscar o seu povo, a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo são aqueles que obedecem. Eu falo isso por amor da tua alma. Amor da tua alma. Quando Jesus Cristo disse: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Ele pediu para mim pregar o Evangelho. Ele não pediu para mim pregar placas de igreja. Placas de igreja não salva ninguém. Nada mais do que Jesus Cristo. O único que morreu e ressuscitou e vive ao lado do Pai. Somente Ele está do lado do Pai, mais ninguém. Só Jesus Cristo. O único que não teve pecado. Porque o resto, tudo pecador. Está esperando o dia do Senhor para ser julgado. E no dia do julgamento, todos vão prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Não tem juiz, não tem prefeito, não tem vereador, não tem juiz, delegado, todos vão ter que prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Todos. Para receber ali uma sentença. A Bíblia fala que é como se fossem as ovelhas e os bodes. Os bodes são aquele que ouve a palavra. Os bodes é aquele que não dá ouvido na palavra. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Mas quem não é de Deus não quer saber de ouvir. Quem não é de Deus critica. Vai para a igreja, diz que é de Deus, mas fica xingando. Fica perturbado quando ouve a palavra. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, mas quem não é, é do diabo, porque não gosta da palavra. Todos vão ficar diante do Deus Todo-Poderoso. E o próprio Jesus, porque Jesus hoje, Ele é nosso advogado, nos defendendo do diabo, da cilada. Jesus está nos defendendo hoje. Não, eu quero meu filho, eu quero, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele entregou seu filho para nos salvar. Por isso Jesus Cristo hoje é o meu, é o teu advogado. Mas naquele dia Ele vai ser o juiz. Vai ser o juiz. Para aquele que ouve a palavra, obedece. Para aquele que ouve a palavra, medite. Que a palavra de Deus fala: bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que ouve. Bem-aventurado aquele que medita. Mas bem-aventurado aquele que pratica. Porque não adianta nada você ouvir e não praticar. E naquele dia, o grande dia do Senhor, vai ser a separação de quem é dele e quem não é. Os bodes serão jogados à esquerda. E as ovelhas que obedeceu, as ovelhas de Jesus Cristo, Ele vai dizer: vem, bendito do meu Pai, vem fazer morada comigo para eternamente. Mas quem não é de Jesus, a Bíblia fala que vai ser lançado no lago de fogo e enxofre.
aonde vai estar ali queimando pro resto da vida. Não tem esse negócio de você ficar purgando para depois você ser salvo. Não. A Bíblia diz em Hebreus 9:27 que está ordenado o homem a morrer somente uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. O juízo de Deus. Não é juízo de homem, não. É juízo de Deus poderoso. Criador de tudo e todas as coisas. Que fez tudo. Não é de qualquer um, não. É do Deus vivo. Não é de Deus morto. E a sentença vai ser dada. Louvado seja Deus. Por isso é tempo. É tempo de você ainda fazer uma escolha. Existem dois caminhos: o céu ou o inferno. Escolha hoje. Quem é que você quer servir? Escolha hoje. Que a palavra de Deus fala em Mateus 8:32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Verdade em Jesus Cristo. Eu não vim aqui para pregar para você que você vai ser bênção, você vai receber tua bênção, você vai trocar do teu carro, você vai ser vitorioso, você vai ter uma casa nova no fim do ano. Eu não vim aqui te oferecer igual esses falsos profetas, não. Mentirosos. A palavra de Deus fala que esse mundo tereis aflições. Não importa o quanto vamos sofrer, mas o importante é ser salvo. Mas esses mentirosos, esses falsos profetas, falsos mestres, ficam aí te colocando mentira na tua cabeça. E você tem que ser feliz nesse mundo. Aonde? Eu preciso ser feliz porque eu vou casar. Casar é para viver na imundícia, desobedecendo a Deus. Vou casar porque eu preciso estar com o meu cônjuge para mim nos forró, para mim estar balada, para mim para as festas mundanas. Ser feliz é servir a Deus. Ser feliz é servir Jesus Cristo e viver para Ele. Viver a palavra, a verdade que é Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, Jesus Cristo. Está lá em João, Evangelho de João 3,16. Se Deus amou o mundo, Ele ama o mundo, Ele ama as pessoas, mas o que Ele não ama é o pecado e a imundícia, que muitos estão aí na prática. Muitos. O que Deus não ama é você estar vivendo na imundícia, na prostituição, fazendo o teu corpo morada do diabo. E o lado de Jesus Cristo, o lado de Deus não vai ter essa imundícia. Não vai ter. Ele disse em Mateus 11:28: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos nesse mundo maldito, que a Bíblia fala que esse mundo jaz do diabo, do inimigo. Porque desde quando entrou o pecado no mundo, por a desobediência a Deus, o pecado entrou no mundo e continua até hoje. Mas o Filho de Deus é separado. Não vive nesse mundo. Foge. Foge da imundícia. Foge de tudo que não presta. Quando ele diz em Salmos,
A palavra de Deus diz em Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, essa que nos ensina, e luz para o meu caminho. Reconhecendo a Jesus Cristo para viver de acordo com como Ele quer que nós vivamos. Não é para viver do jeito que você quer. Ou você vive do jeito que Jesus Cristo quer que você vai viver, ou você prefere viver as coisas mundanas. Jesus Cristo está às portas. Os sinais da volta de Jesus estão acontecendo, mas o mundo não percebe, o mundo não quer saber. O mundo são aqueles que ficam distraídos com festa. Festa de tudo quanto é jeito. Ah, esse mês é o mês da festa. É? Vai. Vai para as festas. Não entra no teu quarto, nos teus aposentos, você e tua família, e vai orar e vigiar. Que a palavra de Deus fala, orar, para que nós vivamos em constante oração, orando e vigiando, orando e vigiando. E não adianta você ficar orando e à noite para a imundícia, para as festas pagãs, mentirosas, festa diabólica. Orar é você pedir socorro de Deus e viver vigilante. Não cair em cilada do diabo, em mentiras do diabo. O diabo ele veio para enganar e vive enganando. A função do diabo é enganar as pessoas. Fuja enquanto é tempo. Fuja daquilo que te tira da presença do Senhor Jesus. Os sinais estão aí, ó. Guerra por tudo quanto é lado. A fome aumentando. O preço das coisas cada vez mais alto. Tudo está piorando. E os falsos profetas falam que você, tudo vai ficar bom. Os falsos profetas falam que vai melhorar. Aonde? Vai nada. Jesus falou que nesse mundo tereis aflições. Não vai melhorar, vai piorar. Então se conserta a tua vida. E os dias estão passando rápido. Porque Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra, que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Por isso que os dias estão passando mais rápido. Porque o mundo está tão perdido, o mundo está tão enganado pelo diabo, o mundo está tão se envolvendo com as coisas mundanas, que estão cada dia mais enfiados na imundícia, e mesmo aqueles que haviam aceitado Jesus já estão se desviando. Porque não vigia. Não vigia. E a Bíblia fala que os dias vão ser abreviados, porque senão aqueles que ele havia escolhido iam se perder. Por isso que os dias estão passando rápido. O povo está se envolvendo em coisas que não prestam. Se conserta enquanto é tempo. Se conserta porque a volta de Jesus está bem próxima. A Bíblia diz, está na Bíblia, Mateus 24, 11, que surgirão falsos profetas
enganarão a muitos. Está cheio de mentirosos, falsos profetas, que fica te oferecendo coisas que vai melhorar, que você vai ficar bom, que você vai cada dia mais ser próspero. Não adianta você ser próspero nesse mundo e perder a salvação. Não adianta nada. Não adianta nada. Você achar que você tem seu carro novo, a sua conta recheada no banco, as suas mansões, suas casas de praia, e perder a salvação. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Você morrer, você não vai levar nada no caixão. Você não vai levar nada no caixão, você vai levar terra na cara e ser comido pelos bichos. E tua alma vai para onde? Hein? E tua alma? Você está preparando a tua alma para ser salva? Ou continua na perdição? E a Bíblia diz que quando multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor acabou. O amor acabou. Não tem mais amor. Hoje amor é dinheiro. Amor de desejos carnais. Mas o amor a Jesus Cristo, servir a Ele de acordo como é, que Ele quer. Ninguém quer. Abre o olho. Enquanto é tempo. A verdade é essa. O único verdadeiro pastor foi Jesus Cristo. Esse sim é verdadeiro. O resto vive enganando e mentindo. O Senhor Jesus é o meu pastor. Ele é o meu salvador. É Ele que vai me salvar. Ele morreu na cruz e derramou seu sangue para que eu pudesse ser salvo. Não foi Maria, não foi Aparecida, não foi São Cristóvão, não foi. Foi Jesus. E hoje Ele vive e reina para todo sempre. Escolha Jesus. Aceita Ele como teu único e suficiente Salvador da sua vida, para que você seja salvo. Ao contrário, a Bíblia diz que são lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morte física e a morte espiritual para todo sempre. E não adianta mais. Ou é agora, ou nunca mais. Em Apocalipse 21, 27 diz assim: e não entrará nela coisa alguma que não contamine ou cometa abominação. É mentira, mas só porque estão escritos no livro da vida. Seu nome tem que estar escrito no livro da vida. Se você não tiver seu nome escrito no livro da vida, você não tem salvação. Você vai aceitar a palavra de Deus ou você vai querer achar que é mentira? Problema teu. Problema teu. Se você escolhe para o inferno, problema teu. Faça a tua escolha. Porque a Bíblia diz que os zombadores, os incrédulos, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que ficam zombando da palavra de Deus, os incrédulos não entrarão no reino de Deus.
aceitar Jesus, para que teu nome esteja no livro da vida, você tem que aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Assim, teu nome será escrito no livro da vida. Aceitar Jesus, somente Ele. Fora disso, além disso, está fora. Está fora de uma vida eterna ao lado de Cristo. Mas vai viver uma vida eterna ao lado de Satanás, o diabo e seus anjos, queimando pela eternidade. Agora é a tua escolha. O recado foi dado. Para que você acorda e se converta. E volte para Jesus Cristo enquanto é tempo. Porque Jesus Cristo está voltando. E a Bíblia diz que vai pegar esse mundo de surpresa. Porque não querem obedecer a palavra e a Escritura, a mensagem de Jesus Cristo. Essa que eu vos falei nesta manhã. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pela qual importa que seja salvo, que os homens sejam salvos. Está em Salmos 4:12. Não existe salvação a não ser por Jesus Cristo. O resto é ilusão e mentira. Só Jesus Cristo salva. É o suficiente para nossas vidas. Aceita Jesus Cristo enquanto é tempo. Não é 4 paredes que vai te dar salvação. Não é ficar assim enfiado dentro de 4 paredes, achando que nome de placa de igreja vai te salvar. Quem te salva é Jesus Cristo. E os enganadores vão te enganar. Os mentirosos vão continuar te enganando. Mas Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Além disso, a condenação é eterna. Só Jesus Cristo salva. Arrepende enquanto é tempo, porque Jesus Cristo está voltando. Arrepende e segue Jesus. Não é para você se arrepender sem estar seguindo o homem, que muitas das vezes se engana e mente. Somente Jesus Cristo é verdadeiro. Só Ele em nossas vidas, nada mais além de Jesus. Jesus sempre foi. Jesus sempre será o Deus verdadeiro. O resto é enganação e mentira. E muitos pregam para se dar bem e distorcendo a palavra de Jesus. Não siga homem, siga Jesus. E que Jesus te abençoe. Jesus abre os teus olhos, abre a tua mente. Lê as Escrituras. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. No Evangelho de João 5,39. Jesus, Ele nos instrui. Examinar as Escrituras. Porque Deus tem nela vida eterna. Só ela que testifica de mim. As Escrituras. João 5,39. Examinar as Escrituras. Porque só ela vai nos orientar. E são elas que testificam de Jesus, que é o Salvador. Jesus! Somente Ele. E Ele está voltando. Jesus Cristo está voltando.
E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Irmão, Deus abençoe a vida de todos. O recado foi dado, a palavra de Deus foi pregada aqui nesse lugar. Que Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. A palavra foi pregada e anunciada nesse lugar. Glorificado seja o nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja adorado e glorificado até que Ele volte.
onde os santos possam ir. Preguei aqui, ó, em frente à igreja católica. E o nome de Jesus foi glorificado. A minha alma louva Salvador. Por isso agradeço em nome de Deus Todo-Poderoso, fiel e digno de honra, glória e louvor. Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. No teu sangue puro carmesim.